Boa tarde a todos. Vamos realizar a palestra sobre budismo. Meu nome é Reverenda Neide Miyako Hasegawa, aqui do Betsuin, de São Paulo. Agradeço muito pelo convite, né? A oportunidade de estar podendo falar sobre um pouco de budismo. É um assunto para mim, bastante interessante. E hoje eu preparei para falar sobre princípios do budismo, né? Principalmente os princípios do Jodo Shinshu. E para isso, para iniciar, eu gostaria de estar recitando Tisarana em Pali. Então, se quem estiver aí, se puder para fazer gachô, quer dizer, mãos postas, solicito que seja feito mãos postas. Buddham saranam gacchami. Buddham saranam gacchami. Dharman saranam gacchami. Dharman saranam gacchami. Sangham saranam gacchami. Sangham saranam gacchami. Namandabu, 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 namandabu. Pode soltar as mãos. Hoje, como eu já disse, vamos tentar falar um pouco sobre princípios do budismo de uma forma aplicável no nosso dia a dia, né? Porque muitas vezes a gente explica os princípios de uma forma tão difícil que o pessoal tem uma certa dificuldade de entender e também de colocar na prática. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de estar dizendo que nós passamos por uma questão de pandemia que ainda não passou, né? Ainda a pandemia continua, ainda continua internando as pessoas em grande número, assim como continua matando. E a questão da pandemia parece que não acabou somente com o Covid-19, né? Agora começa a aparecer outras doenças que a gente não se sabe se foi em consequência da mexida que deu no ecossistema, e nós estamos agora com problema de monkeypox, vulgo varíola do macaco, né? Acho que talvez vocês aí do Ribeirão Preto ainda, pelo que eu entendi, Ribeirão Preto ainda tem muito, se tiver caso, deve ter sido muito pouco. Aqui na Grande São Paulo, região metropolitana, nós estamos com muitos casos, tá? Não estou fazendo terrorismo nenhum, mas já tem mais de 70 casos aqui, tá? E ainda bem que é uma coisa que não mata, né? Tem baixa letalidade, que a gente fala, que mata pouco, mas
é uma coisa que assusta, porque varíola é uma coisa que já tinha sido terminado no nosso mundo, né? Faz mais de 10 anos que não tinha casos de varíola. E agora aparece com esse tipo varíola de macaco, onde começa a ter várias manchas, bolhas na planta, na planta da mão, né? Nos braços, nos rostos, tudo quanto é lugar, e principalmente para as pessoas que têm ido para a Europa, para outros países, né, países ricos, e também significa que, para quem tem condições de ir para a Europa, não são pobres, né? São pessoas de razoável status sociais, certo? Então, isso a gente sabe muito bem que não é uma doença dos pobres, não é do pessoal que está na rua, é do pessoal que tem casa, que tem vida social razoável, né? E isso está nos assolando novamente como uma doença do momento para a Organização Mundial de Saúde, tá? Então, embora eu esteja falando que em Ribeirão Preto ainda não deve ter chegado, mas todo mundo tem que tomar cuidado, senão pode ser que de qualquer momento pode esparramar, né? E vocês precisam estar preparados. É como se fosse varíola comum, não tem nenhuma diferença. Só que, de repente, não sei de onde que veio esse nome de varíola do macaco. Não tem nada a ver com macaco, tá? Coitado do macaco, tá levando a culpa à toa. Bom, dito isto, só era mais para a gente poder dar a introdução. Eu acredito que vocês devem ter ouvido falar princípios do budismo. Dentro do princípio de budismo, vocês devem ter ouvido sobre ação-reação. É um dos princípios, né? Toda ação volta como reação. Isso acredito que vocês já devem ter ouvido falar, né? Dentro de todas as palestras que vocês têm ouvido dos monges, né? Principalmente Wagner Sensei, né? Deve ter lembrado o que eles têm falado. E hoje eu vou tentar traduzir de uma forma um pouco mais simples. E, ao mesmo tempo, outro princípio que é bastante falado, que é o princípio de impermanência. Vocês devem ter ouvido falar também da impermanência, tá? Eu, por exemplo, quando ouvi a palavra impermanência pela primeira vez, eu fiquei tão encantado com essa palavra que cheguei no meu serviço e contei para todo mundo. Olha, eu aprendi uma palavra chamada impermanência. Aí todo mundo olhou para mim e falou assim, Neide, esse tipo de palavra não existe, o que é isso? Eu falei assim, pois é, eu também não sabia, agora aprendi. Aí aproveitava e conversava, explicava para o pessoal o que significava a palavra impermanência, né? Bom, em todo caso, vamos iniciar com a palavra não, princípio de ação e reação, tá? Com certeza vocês devem ter ouvido falar também, e todo mundo sabe, que quem planta semente de girassol não vai estar esperando que nasça flor de margarida, né? Acha-se que plantou semente de girassol vai ter flores de girassol, não é? Então, quando a gente fala em ação-reação, a gente se
sempre seria interessante a gente lembrar semente de alguma coisa, né? Semente, se você plantar a semente de, vamos supor, limão, tá? Logicamente, vocês vão colher limão, não vai colher maçã, plantando semente de limão. Isso é a mesma coisa quando a gente fala em felicidade. Vocês devem ter ouvido falar que o budismo é para ser feliz. Você aprende budismo para ser feliz. Alguém já deve ter ouvido falar sobre isso, não é? Agora, se você planta semente de felicidade, logicamente poderá colher de coisa de felicidade. Agora, se você plantar semente de infelicidade, o que vocês vão colher? Dificilmente vai colher algo feliz, tá? Então, o que a gente podemos dizer é o que, se eu quero que floresça flores de felicidade, precisamos plantar semente de felicidade, não é? Agora, várias pessoas perguntam para mim, como é que é esse semente de felicidade? Como que é? Eu vou lá, compro no supermercado, vou comprar na farmácia, como é que eu faço para ter esse semente de felicidade? Outra coisa, onde que eu acho esse semente? Né? Que tipo de semente de felicidade temos na praça, vamos supor? Né? E aí, podemos dizer ou denominar esse semente como karma, como ação, como realização. Tudo que nós realizamos, acho que também vocês devem ter ouvido falar, que karma, realização, ação, são as mesmas coisas. Tudo que nós realizamos é o que fica na nossa vida. O ato de vocês fazerem coisas hoje, o que você fez ontem e o que vocês vão fazer amanhã, tudo fica para vocês como uma realização, um tipo de karma que vocês têm dentro do budismo. Tá? Então, se você quer que floresça a flor de felicidade, o que eu preciso fazer? Eu preciso realizar no dia a dia de hoje minha realização. O que eu faço no dia a dia? Eu tenho que estar fazendo coisa boa. Como é que eu faço coisa ruim para colher coisa boa? Não existe isso, né? Boas realizações, quer dizer, são bons sementes. Se realiza coisas ruins, nasce coisas ruins. Aí vocês vão falar assim, mas reverenda, isso é óbvio. Não precisa a senhora estar falando para mim. Só que, será que eu faço sempre coisa boa? Ou dentro dos 100% de coisa que eu faço, 90% é coisa ruim, mas só 10% é boa. Só para poder dizer que eu estou fazendo coisa boa, eu compenso apenas com 10%. Também não existe. Pode até ser o contrário. Eu faço 90% de coisa boa e 10% de coisa ruim. Também não adianta.
eu tenho que fazer 100% de coisas boas. Né? O que quer dizer coisas boas? Tudo aquilo que nós sempre falamos. Não minta, não roube, não mate. Tem, eu falo assim, mas barata eu mato. Posso não matar gente, mas barata, rato, essas coisas nojentas eu mato. Mas esses também não têm vida? Será que eu não tenho alguma outra forma de eu poder evitar a nojentice desses bichinhos? Né? Mas vamos acumulando esse pensamento. A pessoa que anda praticando ou plantando sementes, que tipo de reação, uma forma assim de você ver, nossa, aquela pessoa sempre está lá no baixa, ele anda triste, é um azarado que chama muita desgraça. Não quero nem ficar perto daquela pessoa, porque parece que pega aquela coisa, né? Será que essas pessoas são felizes? Né? Bom, aí, diante de todos esses bons sementes e maus sementes que nós temos 3 tipos de atitude. Nós temos 3 tipos de coisas que fazemos e que são classificados bons ou maus. Por exemplo, uma reação física. Eu, de vez em quando, estou aqui gesticulando, né, mostrando a forma de expressar fisicamente. Eu sou descendente japonesa, mas acho que eu herdei do pessoal italiano, que gosta de falar um pouco com as mãos, com o corpo, com a forma de atitude, fisicamente. E, ao mesmo tempo, nós falamos, nós expressamos através das palavras. Agora mesmo eu estou tentando expressar para vocês através da fala. Agora nós temos o 3º tipo de atitude que vocês também já devem estar pensando. Se eu tenho minha atitude física, eu tenho atitude oral, eu tenho atitude de pensamento. É o tal negócio, você pensou bem ou mal. Então, não adianta falar assim, eu não falei nada dessa coisa, mas pensou. Eu não fiz nada que prejudicasse o meu vizinho, mas pensou. Então, o semente pode ser plantado, bem ou mal, nessas 3 atitudes. Fisicamente, oralmente e no pensamento. Então, como eu estou falando, se você pensou, você já praticou. As coisas ficam acumuladas no seu subconsciente e um dia ela aparece, né? Foi um sementinho que você plantou e o sementinho que pode florescer, de repente, um girassol que você nunca tinha imaginado ter plantado. Né? E o que eu preciso, assim, não é que eu preciso, essas atitudes podem aparecer na feição.
principalmente na afeição, né? Eu, por exemplo, quando fico com raiva das pessoas, minha afeição fica que fica. Não consigo esconder que eu estou com raiva, estou brava, estou sentida. No meio da conversa que eu tenho, quando uma pessoa me provoca, aí eu fico, assim, bastante enraivecida. Né? Isso é um semente que eu estou plantando. Né? Bom, e quais são os tipos de semente? Eu falei três tipos de atitude, que é físico, oral e pensamento. Agora, como é que eu tenho esses tipos de sementes, né? De felicidade? Nós temos um monte de tipo de felicidade, tá? Mas vamos tentar destacar 6 tipos de felicidade, tá? Para poder fazer com que a gente sinta feliz. Aí vocês vão falar assim, tá bom, vamos ver a dica que a reverenda está querendo dar. Seja complacente. Já ouviu falar essa palavra, complacente? Seja cortês. Não seja ríspida com os demais. Tem muita gente que fala, eu já falei, já fiz. Se você já, pelo menos, sabe o que é cortês, ser cortês, que seja complacente, então tome cuidado, que isso também é um semente que você está plantando. Né? Pode nascer coisa que você nem imagina. Tá bom? Outra coisa é promessa. Tá bom, eu faço para você. Eu prometo. Mas depois eu não faço. Isso é muito ruim. A pessoa promete e não faz. Você já deve estar imaginando. Eu prometi para fulano de tal que eu vou levar um livro e esqueci. Esquecimento? Então, se vai esquecer, não prometo que você vai levar. Certo? Outra, eu já falei de 2 tipos, de semente e felicidade. Não tenha raiva. Não seja estressada. Quando você está muito brava, alguém chega para você, Neide, não seja tão estressada. Quer dizer, é uma forma de te dizer que você está com raiva. Né? É uma outra coisa que você tem que tomar cuidado, senão o estresse pode plantar alguma coisa não muito interessante. A quarta coisa é seja persistente. Não largue na primeira ou na segunda. Muitas vezes eu mesmo prometo para mim mesma, daqui para frente eu vou fazer isso sempre. Como que eu poderia dizer? Eu vou anotar essas coisas para eu não esquecer. Vou lá. 1 dia, 2 dias, 3º dia, no 4º eu já esqueci. Já nem faço. Nem lembro do que eu tinha me autoprometido para fazer. Tem que ser persistente. Você tem que fazer todos os dias. Se é
que você quer alcançar aquilo. Quinta coisa é seja calmo, né? Não tenha pressa, seja compreensiva. Nem todo mundo teve a oportunidade que você teve. Algumas pessoas que vão assistir esse YouTube, as pessoas que tiveram oportunidade de ouvir essa palestra, talvez tenha, assim, no ensinamento budista tem esse tipo de ensinamento, que chama-se ação-reação. Um dos princípios de budismo, ação-reação, e a reverenda Neide, não precisa nem ser reverenda que falou, mas que vocês lembrem de que é um dos princípios de budista. Outro item é de você tenha inteligência suficiente aonde aplicar as coisas. Não é em qualquer momento, em qualquer hora. Você tem que ter inteligência suficiente e sempre lembrar, só nasce o que você plantar. Não nasce nada que você não plantar. E não adianta querer plantar semente de limão e colher maçã. Isso não acontece. Certo? Uma outra coisa que existe, que a gente fala, não prejudique os outros. Se você não quer que as coisas voltem para você, não prejudique. Eu já estou falando do oitavo tipo. Muitas vezes a gente fala assim, eu prejudicar os outros, será que você não está prejudicando os outros? Já refletiu sobre isto? Bom, em qualquer momento, nós temos a oportunidade de plantar coisas boas e coisas ruins. A escolha é de vocês. A escolha é nossa. O que plantar? Plantar sementes boas ou sementes ruins? A escolha de querer colher coisa boa é nossa. Né? Aí você pode falar assim, eu vou fazer um monte de coisa boa agora, né? E amanhã eu faço um monte de coisa ruim. É para poder contrabalancear a coisa ruim que eu fiz e a coisa boa que eu fiz para ficar elas por elas. Não existe isto. Tá? Coisa é coisa ruim. Fica plantado como realizado. É a ação que você faz. E a colheita é a reação. Então, pessoal, dentro desse princípio de ação e reação, que nós ouvimos não sei quantas vezes, como um dos princípios de budismo, está aí, a aplicabilidade. Parece ser uma coisa simples, parece ser uma coisa, assim, para falar, em 2 segundos você consegue falar do princípio de ação e reação.
Mas eu quero ver a aplicação de tudo isso, né? Isto em relação ao princípio de ação e reação. Agora vamos falar um pouco sobre impermanência, a palavra que eu gostei muito quando comecei a aprender o budismo. Só que essa impermanência, gente, é uma palavra que esquece. Nós esquecemos muito. Por exemplo, aliás, no budismo, nós falamos tudo é impermanente. Tudo. Não tem nada que seja estático, que nunca vai acabar, que nunca muda, que nunca, nunca, nunca. Não existe essa palavra permanente dentro do budismo. Então, como é que por exemplo, esse celular, tá? Uma coisa, parece ser uma coisa simples. Isso é quebrado. Isso, ela fica obsoleto. Eu compro hoje, amanhã já está obsoleto. Aliás, não precisa nem ser amanhã. Quando eu comprei, já está obsoleto, entendeu? Já saiu outras gerações que é muito mais moderno. Então, todo o material, não tem um material que não seja impermanente. Tudo que você tem no teu redor é impermanente. Vocês repararam? Já pensou nisso? A roupa que eu uso, né? Inclusive a nossa vida. A nossa vida toda... Oba, tudo bem? A nossa vida, principalmente, né? Nossa vida, principalmente, é impermanente. No budismo, eu acho que o Nakashima Sensei, por exemplo, toda vez deve ter falado da morte, da vida, do envelhecimento, de doença, né? Sempre fala. Só que a gente fala, mas será que nós realmente temos consciência de tudo isso? E outra coisa, eu já falei que todo material é impermanente. A nossa vida também é impermanente. Sabe o que é outra coisa que é impermanente e que a gente não presta atenção? O nosso pensamento. O nosso pensamento é o mais volátil, é o que mais muda. Eu estou falando uma coisa aqui agora, mas daqui 2 segundos já é diferente. Eu comecei a falar a minha palestra, falando do monkeypox, quer dizer, varíola do macaco. Vocês, varíola do macaco já tinha terminado, já tinha disseminado, não existia mais. Quer dizer, consideramos que já não existia mais. Aí, de repente, surge com outra roupagem. Altera. Né? Covid, todo mundo achou que já tinha terminado, não terminou. Né? Mais alterado. Então, tudo muda, tudo altera, tudo termina. Nada é eterno. Tudo é impermanente. Não podemos esquecer, gente. O meu serviço, o meu relacionamento pessoal também muda, também termina, é impermanente. Aquela coisa de que você promete ser ad eterno na frente do altar, será que realmente existe? Hoje em dia, se você vê
são pouquíssimas porcentagens de casal que chega a 50 anos. Antes de 30 anos, já está separado faz tempo. Porque, na época que casou, achou-se que vai eternamente. O relacionamento, assim como o nosso pensamento muda bastante, acaba, né? E aí, dentro de nossa vida, temos 3 situações dentro da impermanência. Temos evolução positiva e temos evolução negativa. E também temos uma coisa assim, será que isso vai acontecer mesmo? A positiva, quando você está na evolução positiva, está todo mundo feliz, porque está ganhando dinheiro, está alegrias mil, está indo bem na família, todo mundo está saúde, então eu estou com a evolução positiva. Aí, nessa ocasião, eu estou feliz da vida. Mas experimenta você perder o emprego, alguém da família morre, você está na evolução negativa, você está triste, você sente-se infeliz, você sente-se último do último. Não é assim? E outro do será. Será que isso acontece mesmo comigo? Nossa, só comigo? Por que será que só comigo que acontece isso? Bom, nós achamos, no budismo, ensina-se que não existe apenas evolução positiva. Ensina-se que tem evolução negativa, sim. Faz parte da nossa vida, evolução positiva e evolução negativa. É que nós queremos apenas evolução positiva e quer esquecer a evolução negativa. Aí o budismo vem e fala, não é assim. Existe positivo e negativo. E sempre quando tem evolução positiva, evolução negativa, vem logo a seguir. Aí o pessoal fala assim, reverenda, a senhora é muito negativista. Tá, ok. Então, fica pensando que você só tem evolução positiva. Esquece do negativo. E quando vem, você cai lá no fundo. Aquelas pessoas que sabem que existe positivo e negativo, se prepara para as duas situações, ela não fica no fundo do poço. Ela consegue, logicamente, ficar triste, logicamente, entra no down, mas de uma forma bem menos, muito menos doloroso do que aquelas pessoas não preparadas. Então, quando a gente fala, depois que comecei a ouvir budismo, eu tô sentindo bem. Vocês já ouviram falar isso? Com certeza deve ter prestado atenção e falar, nossa, depois que comecei a frequentar o templo, eu sinto que tem algo mudou dentro de mim. Esse algo que mudou dentro de você é porque você está sabendo encarar a vida como ela é. Porque o budismo não promete nada. Não promete que vai ficar rico, não promete que nunca vai ter desgraça, não promete que vai ser feliz para ad eterno. Porque para nós não existe. Para nós
faz com que encare as verdades. Então, ter consciência de que existe impermanência. Impermanência significa que coisas boas não é ad eterno, nem coisas ruins é ad eterno. Elas são alternadas. Agora, saber enfrentar as negativas, a evolução negativa, mesmo que você fique um tostão sequer, sem um tostão sequer, né? Você tem essa performance, esse preparo, porque você, na época que está lá no auge, ganhou na loteria, vamos gastar, vamos fazer churrascada, chamar a Ribeirão Preto inteiro para poder comemorar. Com certeza, quem é assim, depois que ouvir sobre a impermanência, vai querer guardar um pouquinho de dinheiro, não vai ficar gastando toda a fortuna que ganhou na loteria, né? Bom, depois que eu tenho falado que a felicidade não é eterna, assim como infelicidade não é eterna, né? Por que muitas vezes só acontece comigo? Muitas vezes não. Tem algumas coisas que... Por que será que só acontece comigo? Né? Porque uma coisa inesperada pode acontecer. Tipo, eu estava indo muito bem. Aí, de repente, alguém pegou o carro e bateu no carro. E o carro ficou totalmente desmanchado. E aí você dependia daquele carro para seu sustento. E ficou sem carro. São coisas inesperadas que acontecem. Mas por que será que acontece só isso comigo? Também é impermanente. Isso não vai durar. Essa sensação, essa perda, não é para sempre. Não é permanente, é impermanente. Né? É isso que a gente precisa saber. Bom, principalmente nessa ocasião da baixa, tem que saber plantar o semente do bem. Se você fica desesperado, fica assim, eu não quero saber mais da minha vida, não quero saber da minha esposa, não quero saber da minha família, e começa a plantar semente do mal. O que vai acontecer? Eu já disse, semente do mal, ela fica plantada. A colheita é sua. Então, principalmente quando as coisas ruins estão acontecendo, deve fazer plantação do semente do bem. Nós temos tendência de querer plantar semente do mal quando a gente está mal. Se fizer isso, vocês vão colher flores de infelicidade, né? E tem que, nessas alturas do campeonato, é difícil, mas tem que lembrar do ensinamento budista, principalmente quando está na baixa. Esse é um dos, não é princípio, um dos pontos que precisamos lembrar. Quando está na baixa, esquece de tudo, até do ensinamento budista. Por isso que, muitas vezes, as pessoas que não estão passando muito bem, vêm
no templo e vem em busca de ajuda, ajuda no sentido não econômico, não financeira, mas ajuda espiritual, que o pessoal fala. Uma ajuda de pensamento, uma forma de encarar as coisas. E essa é uma das dicas que o budismo oferece para todos nós. Ação-reação, princípio de impermanência, que acredito que na prática nós temos condições de aplicar, né? Sem grandes sacrifícios. Só de saber que isso existe, temos condições de colocar na prática. Eu tinha reservado uns 15 minutos para perguntas e respostas. Não sei se tem alguém que queira perguntar. Eu só falei coisa que vocês já sabem. Eu queria perguntar da impermanência, que a gente tem tanto mais relacionado ao medo, né? Porque a gente tem tanto medo das coisas terminarem, igual mesmo a Sensei falou que hoje raramente você vê um casamento que dura tanto assim, mas ao mesmo tempo que a gente tem medo, a gente tem os gatilhos, né? Hoje em dia usa-se muito a palavra gatilho, você ativou meu gatilho, você gatilhou algo em mim. Como que a gente relaciona essa impermanência? Porque ao mesmo tempo que a gente tem medo de algo, a gente muda tão rápido de ideia e está disposto a mudar totalmente a vida. Ao contrário de antes, que as pessoas assim tentavam mais vezes, insistiam mais, antes mesmo de tomar alguma atitude. Olha, eu encaro isto como nós estamos num mundo. Eu acho que antigamente também existia esse casa separa também, mas com uma quantidade bem menos, né? De tipo, a gente ouve muito, o fulano de tal casou 3 meses atrás e já está separado. A gente ouve muito isso, né? A velocidade de raciocínio, a velocidade de facilidade que nós temos de fazer as coisas. Antigamente, fazer um casamento não era uma coisa tão simples, não era tão fácil de você casar e separar. Hoje, internet faz. Internet, através da internet, você consegue casar e consegue separar. Olha que facilidade. Não é? Então, essas coisas também têm nos levado a fazer, ter esse raciocínio. Não digo raciocínio, eu digo que o povo não pensa, não tem, na hora de decidir, decide por facilidade. Vamos casar. Pô, eu acho que se você pensar na consequência de casamento, com certeza ninguém casaria como casa hoje. Porque casar significa vamos viver a vida em conjunto, e essa vida em conjunto, o que significa? Antigamente só pensava na existência dos filhos. Hoje em dia, não é só filho que está envolvido, né? Está envolvido todas outras coisas, os bens, principalmente os bens.
né? Então, a sua felicidade, todo mundo já sabe o que é felicidade. Será que não pensa? Será que pensa apenas no prazer físico do sexo? Porque ainda existe esse pessoal, né? O prazer, a felicidade é sexo. Então, eu acho que a facilidade fez com que tivesse esse tipo de atitude que nós, jovens, eu estou me colocando dentro dessa situação, mas tem muito essa, ainda mais nós que concorremos com a velocidade do computador. Se o computador estiver demorando mais do que 2 segundos para te dar a resposta, o que nós fazemos? Trocamos o computador. Assim fazemos também com o nosso companheiro. O companheiro que não te dá resposta legal e de imediato, você troca. É ou não é? Nós estamos concorrendo com a tecnologia. Só que muitos nem perceberam isto, que eu estou sendo usado pela tecnologia, estou sendo utilizado pela tecnologia, né? Não usando a tecnologia. Estamos sendo ao contrário. Aí que está certo. Eu acho que o budismo pode preparar você para enfrentar essas coisas, mas essas coisas, antes de fazer, acredito que precisava pensar melhor. Bom, não sei se te respondi, mas, em todo caso... Respondeu sim, Sensei. Foi muito bom. Obrigado. Uhum. Bom, tem mais algumas pessoas no vídeo? Tem alguma coisa que quer fazer pergunta? É a Marisa Niti e Mi Agnoletti. E também Luiz Bernardes. Tem algum questionamento? Eu tentei sintetizar, falar de uma forma que todo mundo entenda, porque todo mundo reclama que o budismo é muito difícil de entender. Essa formatação eu acho que daria para todo mundo entender. A prática de como podemos praticar o budismo. Mitsue-san, tem alguma coisa que queira colocar? Você está com o microfone fechado. Então, Sensei, agradeço a bela palavras, mas tem um monte de coisa, de dúvidas aí, mas nem sei do que eu posso começar. Monte. Sempre é bom, não? Cheio de paixões mundanas. Porque, bom, perceber que nós temos paixões mundanas já é algum passo. Tem gente que nem sabe o que é isso. A grande maioria nem percebe que você tem paixão. Nem definição do paixão existe. Entendeu? Aí, quando você percebe, fala assim, poxa vida, eu estou com... por exemplo, uma coisa bem comum para nós. Estou com raiva. Se você perceber que você está com raiva, ótimo. Você tem que saber trabalhar essa sua raiva, né? O que a gente não pode é não trabalhar o que você está sentindo. Ir mais para frente. Aí você entra na ignorância. Tem um monte de gente que eu vejo, fala assim, eu estou com raiva, eu vou bater em você. Pá! Ação e reação.
Se você bateu no cara, você levar o soco de volta é quase que automático, né? Aí, quando você tá, não, eu tô com raiva, mas o cara falou isso e isso, então vamos ver qual é a melhor forma de resolver. Te dá o tempo para você. Isso é o mais importante. Esse tempo que dá para você é o ensinamento budista. Não posso reagir, senão a reação, principalmente no acidente de carro. O cara bateu, você estava parado e o neguinho veio, pá, atrás do seu carro. Aí, quando, logicamente, você, se não tem culpa, você desce lá e já, o que é isso, não sei o quê. Não é assim que a grande maioria reage? Será que isso resolve? Resolve ficando com tudo isso de reação? Só estressa. O que nós podemos fazer diante dessa coisa? Vamos dar uma olhada ao que se o carro, o estrago do carro está maior para mim ou está maior para ele? Eu já tive vários acidentes. Eu não sou boa motorista, sou até que barbeira. Aí, geralmente, quem é culpado sou eu. Como eu sei disso, eu não vou sair brigando com ninguém. Eu vejo, por exemplo, o meu carro, acho que só puxar um pouco o para-choque, com certeza vai ficar legal. Aí eu vejo que os outros, quem bateu em mim, dá para encarar também. Aí eu falo, olha, no meu carro não aconteceu nada, ou se aconteceu alguma coisa. E a gente acaba não brigando, né? Bom, geralmente eu tenho seguro porque eu sei que eu não sou boa de volante. Então, para poder evitar dor de cabeça, deixo feito seguro, né? Mas a gente previne grandes desgraças aí no meio. Mas dá para segurar, sim, a raiva. Bom, em paixões mundanas, se a gente começar a dar o exemplo, tem vários exemplos, mas o mais importante, eu acho que é nós percebermos que nós temos paixões mundanas. Sim. Bom, Ceci, muito obrigada por essa explicação. É a gente, sem querer, então envolve aí nos paixões mundanas, mas dá para refletir um pouquinho, porque, né, pensar no lado do Hotoke-sama, do Buda Amida, a gente reflete, né? Então, esse aí é um ponto mais importante para nós, né? Exatamente. Buda Amida está nos apoiando sempre, né? Então, a gente fica com esse pensamento, então, ou a gente resolve as coisas com facilidade, não com raiva. Sem estresse. É verdade. Bom, eu acho que eu consegui terminar exatamente dentro de 1 hora. Ninguém mais tem nenhum questionamento? José Ivanildo Melo. Ô, José Ivanildo, sinto muito, você vai ter de assistir o YouTube. Senão eu vou ter de repetir tudo de novo. Mas depois eu coloco no canal do YouTube, viu? A Maria Muti. Marisa.
A Marisa também falou alguma coisa, acho que é só... agradecendo. Muito obrigada também, Marisa. Eu também agradeço você, Ciência Neide, no lugar do Ciência Neide, né? A Marisa é muito queridinha da gente, né? Muito obrigada pela participação. Eu espero que continue assim, né? Se tiver alguma dúvida, um dia que der... aí para meu WhatsApp, se tiver alguma outra dúvida, tudo tal, eu tenho o prazer de responder, tá bom? Então, pessoal, eu que agradeço pelo convite. Falei durante 1 hora. Deve ter ficado enjoada de escutar o que eu tenho falado. Mas eu gostaria muito que vocês refletissem do que eu coloquei. Eu acho que é uma forma prática, né, da aplicação dos princípios de budismo, ok? Namanda Butsu. Então, só para a gente poder terminar, eu gostaria que todo mundo fizesse gachô. Namanda Butsu, Namanda, 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 Namanda. Ok. Deixa eu só aproveitar que tem aqui. Nós costumamos recitar Namanda Butsu umas 3 vezes, tá? Os monges recitam Namanda Butsu por 10 vezes, porque tem todo um dizer de primeiro eu não matar, de eu não roubar, não cobiçar a esposa dos outros, assim por diante, tem 10 sentidos aí no meio. Por isso que vocês falam assim, mas quantas vezes precisa recitar? Não tem vezes, não tem quantidade, mas 3 vezes de recitação é o mais normal. Né? 10 vezes é o dos monges, tá bom? Então, é só curiosidade de vocês, tá bom? Então, era mais ou menos isso que eu queria falar. Muito obrigado pela audiência de todos, tá? Até a próxima, se tiver. Muito obrigado, viu? Obrigada a vocês. Arigato, muito obrigada. Imagina. E muito obrigada a todos, né? Pessoas que participaram, ou pessoas que não participaram também, tudo. Agradeço muito. O Beto, muito obrigado sempre, essa colaboração. Tá ok? Agradeço muito. Namanda.